Boa noite, que alegria, hoje dia 21 de maio, estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha por todo o Brasil, você aqui em Curitiba, nos assistindo pelo canal 16, mas você em Palmas, Tocantins, nos acompanhando pelo canal 17, você lá em Belém do Pará, nos acompanhando pelo canal 50, você em Cascavel, nos acompanhando também pelo canal 50, Recife, nos acompanhando pelo canal 47, Vitória da Conquista, Bahia, nos acompanhando pelo canal 25, enfim, você que nos assiste também pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso e também pelas parabólicas digitais. Prepare a Sagrada Escritura, prepare o caderno, prepare a caneta para você anotar tudo aquilo que hoje vai ser passado aqui no programa Conhecendo a Palavra. E passo a palavra, então, para Dom José Antônio Peruso. Boa noite, Dom Peruso. William, boa noite. Felipe está aqui hoje substituindo o Vinícius. Joelma, Jean, quero saudar toda a equipe de retaguarda aqui da TV Evangelizar. E querido irmão, querida irmã, você que assiste de muitos lugares do Brasil, às vezes preciso viajar a serviço dos compromissos que tenho na CNBB, ou então para a formação do clero, retiros, e pelos caminhos encontro muita gente que vem agradecer pelo Conhecendo a Palavra, o programa, e também a leitura orante da palavra. Eu não pensava que eu conhecia, mas não tinha ainda experimentado a potência evangelizadora da televisão. Precisamos cuidar, privilegiar e, ao mesmo tempo, aprofundar nossa experiência sobre a transmissão, sobre a comunicação, sobre a proclamação da palavra, o anúncio de quem foi a pessoa de Jesus Cristo, fazê-lo chegar mediante a Sagrada Escritura, e os meios de comunicação são uma potência evangelizadora extraordinária. Meu irmão, minha irmã, vamos recordar, lembra da última vez? Tínhamos visto aquele evento daquela mulher flagrada em adultério, levada ao Senhor. As intenções eram malévolas por parte dos que a julgavam. E ao final, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Era o capítulo 8 do Evangelho de João. Se você recorda, foi explicado que aquela narrativa da pecadora perdoada, ainda que faça parte do Evangelho de João, ou que conste do Evangelho, do quarto Evangelho, na realidade tem muito mais fisionomia literária de um texto de Lucas, mas que na antiguidade era difícil conservar, sempre dentro de um ordenamento literário bem feito. Alguém andou inserindo no Evangelho de João também um texto de Lucas. Mas agora, Lucas ou João é um texto primoroso para destacar a misericórdia do Senhor. E chegaremos hoje ao capítulo 9. Não podemos estudar todo o capítulo 8, porque o Evangelho de João, ele supõe uma série de conhecimentos que é muito complicado no seu raciocínio teológico explicar aqui num programa televisivo. E nossa gente compreende muito mais o evangelista nos fatos que ele narra do que nos discursos teológicos que ele apresenta. E o capítulo 9 temos aqui a cura de um cego de nascença, que pode nos ajudar
a compreender o pensamento do evangelista, mas o nosso objetivo não é conhecer o evangelista, vamos contar com a ajuda dele, mas é conhecer a palavra. O texto de hoje, você pode acompanhar aqui, já deve ter chegado à sua Bíblia, por favor, João 9, você já deve ter alcançado este capítulo, João 9, versículos 1 a 12. É o cego de nascença. Você deve ter observado aqui, é a parte 1. É um capítulo relativamente longo, sempre versando em torno ao cego, a sua cura, o significado da cura, o debate dos adversários, o testemunho do beneficiado e o significado que o evangelista quer conferir àquele fato extraordinário. Vamos nos encontrar aqui pela TV Evangelizar, eu e você, querido telespectador, por 3 vezes, provavelmente, sempre para conhecer todo o desdobramento daquela cura, a do cego de nascença. William, você está acordado? Sim. E está pronto? Estou. Ei, telespectador, também? Comecemos. 9, 1 a 12. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Os vizinhos então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: é ele. Diziam outros: não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se abriram teus olhos? Respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou a lama nos meus olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Disseram-lhe: onde está ele? Disse: não sei. E termina aqui, parece um término sem conclusão. É evidente, o texto pede a continuidade, mas hoje veremos até estes versículos, até o versículo 12, é o primeiro programa para o capítulo 9, e então, para compreender este número 1, ficam abertas as portas e o convite para o próximo programa, além deste, sempre buscando compreender a grandeza de significado presente no capítulo 9 do quarto evangelho. Vamos lá. Como sempre, nós começamos com a contextualização, contextualizando. Para que eu perceba se uma roda de um carro é bonita, eu tenho que colocá-la no carro. A roda, não falo só o pneu, a roda e todos os ornamentos que ela leva. Se eu quiser conhecer um enfeite de um veículo, eu preciso colocá-lo no veículo. Vendo-o separadamente, não percebo o conjunto. E aí não percebo nem aquela parte singular, aquele ornamento singular. Vale o mesmo para aqui. Para que compreendamos, já falei isso dezenas de vezes, mas para repetir, para que compreendamos, capítulo 9, versículos 1 a 12 de João,
é preciso que observemos em que quadro ele se insere. E para bem compreender esse texto, é preciso recordar o prólogo, especialmente versículos 5, 9 a 11. Você está pronto, William, no Sim. prólogo de João? Telespectador, vá até o prólogo de João, são algumas páginas antes, capítulo 1, versículo 5. O telespectador já chegou, William. Então você pode ler, leia lentamente, por favor. Nós queremos compreender o capítulo 9, os versículos 5 do capítulo 1, depois versículos 9 vão nos ajudar. Sim. Capítulo 1, versículo 5. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. A luz brilha nas trevas. O nosso cego não é apenas, para nós é alguém deficiente visual, não vê. Naquele tempo o cego era quem não conhecia a luz, quem estava imerso nas trevas. É preciso que nos vistamos das percepções do tempo do escrito. Segue, William, agora os versículos 9 a 11. Sempre versículos 9 a 11 do capítulo 1. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. O verbo, o logos, era a luz que ilumina todo homem. Segue, meninão. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não reconheceu. Não reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas os que receberam, Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. agora, telespectador, amigo, telespectadora, o capítulo 9, aquele homem cego de nascença, recebeu e acolheu a luz. No mesmo capítulo, há os que não receberam e não acolheram, rejeitaram aquela forma do Senhor revelar a proximidade de Deus. Porém, quem recebeu o cego e acolheu, muito mais do que alguém que tinha superado a deficiência visual, era alguém que tinha recobrado a proximidade com Deus. Vamos ainda na contextualização, por favor. Esses versículos projetam luz, com quais critérios, digamos assim, é para interpretar o capítulo 9. Vamos à segunda, por favor, página contextualizadora. No contexto imediato do capítulo 9, vale lembrar que os capítulos 7 e 8, se você recorda, telespectador, era a festa das tendas, nos debates de Jesus com os adversários, porque a toda hora estavam a apresentar objeções ao Senhor. Nas respostas de Jesus emergiram duas importantes imagens: água e luz. Nós poderíamos exemplificar, William, vai a capítulo 7, versículos 37 a 39, por favor. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Agora, o nosso cego de nascença, a ele foi orientado: vai se lavar na piscina de Siloé. A água é um termo muito importante para o Evangelho de João. No diálogo de Jesus com Nicodemos, fala de renascer da água e do Espírito. No diálogo com a samaritana, no capítulo 4, água viva, eu sou água viva. No capítulo 7, foi o que você leu agora.
é um termo muito importante no Evangelho de João para compreender sua mensagem. Água não é o líquido é para o corpo. Água viva é dom de Deus para que possa o homem conhecer a vida. Assim como o pão da vida. O pão é o alimento físico, mas o pão da vida guarda referencialidade com o dom de Deus para a vida eterna, ou ter a vida do eterno na nossa existência histórica. Pois bem, é mais este contexto. Também sobre a luz, 8:12, por favor, William, nós estamos contextualizando. Queira ler o que temos lá no capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus lhe falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aqui agora temos alguém, um cego de nascença, isto é, imerso nas trevas, que passa a conhecer a luz. Isto é, contextualizando, o que temos aqui não é um tema novo ou surpresa. É uma surpresa temática, é uma espécie de desdobramento contínuo de uma reflexão que começou em um determinado ponto e vai gradativamente se alargando até chegar a um momento mais elevado de revelação, como é agora sobre a luz. Porém, o absoluto momento de elevação é quando sai das trevas o túmulo e volta para a luz como ressuscitado. João é assim, o quarto evangelho, e o evangelista. Há sempre uma progressividade no dinamismo de revelação. A cada nova narrativa, um novo passo de um tema já abordado de alguma forma. Vamos mais um pouco, ainda para contextualizar. Por favor, William, nós precisamos agora perceber. Agora a contextualização é imediata. Porém, também com o que segue, se vislumbra uma relação, desta vez por contraste. No capítulo 9, atuam os maus pastores, isto é, aqueles que não aceitam, não concordam ou não querem reconhecer que o cego de nascença que passou a ver, naquele homem agiu o próprio Deus, na figura do Cordeiro de Deus ou do Verbo de Deus que se fez carne. No capítulo 9, os maus pastores que não reconhecem. No capítulo 10, aparece o bom pastor. William, queira ler os versículos 9, no capítulo 9, queira ler o final do capítulo 9, versículos 40 e 41, e daí passa para o capítulo 10, sem ler os títulos que os editores puseram entre um capítulo e o outro. Por favor. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis: Nós vemos, vosso pecado permanece. Em verdade vos digo. Telespectador, em verdade vos digo, já é o capítulo 10. Agora entra o bom pastor. Pode seguir, William? Quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E mais adiante Jesus vai dizer: Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. No diálogo com os fariseus, Jesus, se fosseis cegos, pelo menos estaríeis a salvo, mas vedes e não percebeis. Os maus pastores, que eram eles, agora o bom pastor segue outro processo. Eu gostaria de lhe recordar, querido telespectador, não estamos fugindo da temática, mas para que compreendamos o capítulo 9,
É preciso que percebamos o que vai no que está a seguir, capítulo 10, o que havia antes, porque o Evangelho de João não é uma colcha de temas, não se fala assim, colcha de retalhos, cujas cores e modelos são os mais desconexos, os mais descontinuados. Não é assim o Evangelho. Há um processo gradativo de revelação e de desdobramento teológico. Então, considero concluída esta parte da contextualização. Eu estava distraído. Ainda temos um quadro e um minuto ainda antes do intervalo, nós vamos ver aqui. Isto, por favor, no capítulo 9 o que temos? O capítulo 9 põe em prática. Eu escrevi e estava esquecendo. Põe em prática um processo catecumenal de conhecimento progressivo da pessoa de Jesus. Por exemplo, no início, o cego não sabia quem era que se aproximava dele. Em certo momento disse até, no versículo 11, o homem que tocou, fez lama, tocou nos meus olhos e mandou-me lavar. O homem. Depois, no versículo 17, quem é? Segundo tua opinião, é um profeta? Já disse bem mais. No versículo 35 a 38, eu creio, e se prostrou. O que quero falar com processo catecumenal? Uma dinâmica progressiva, catecumenato, um itinerário, um caminho feito de aos poucos conhecer mais e mais quem era Jesus, até que reconheceu-o. Era o Filho de Deus, era o Filho do homem, e se curvou. Esse é um título de grande densidade messiânica, Filho do homem. Reconhecer que era o enviado de Deus, e se curvou. Aquele homem que ele não conhecia, tornou-se depois, para ele, cego, que passou a ver, reconheceu ante quem deveria se prostrar. Eis aí a progressividade, o processo de catecumenato que o evangelista quer destacar, no seu evangelho, quer destacar para o leitor de hoje. A CNBB fala tanto de iniciação à vida cristã. O que é um caminho catecumenal do conhecimento de Jesus Cristo. É próprio da catequese. Catequese não é uma questão só para crianças que se preparam para os sacramentos. Catequese está associada a um processo de maturação de fé. Aquele homem percorreu este caminho. A gente continua depois. Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero lembrar você que você pode contribuir com a nossa campanha de expansão da Rede Evangelizar de Comunicação, tá? Com a sua contribuição extra, você ajuda essa TV a levar programas como esse, as pessoas a conhecerem mais a palavra de Deus. Faça a sua contribuição extra e reze também pela juventude de forma especial nesse ano. Nesse mês. Vamos para o intervalo, voltamos já. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Toca, Senhor, cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com teu poder. Toca,
Já estamos de volta ao programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, a Nilza, nos acompanhando na cidade de Ipu, estado do Ceará. Maria do Socorro, nos acompanhando de São João do Sapucaí, Rio Grande do Norte. Juliana Ferreira, Paracatu, Minas Gerais. A Branca Gonzaga, nos acompanhando de Boa Vista, Paraíba. A Nani Oliveira, nos acompanhando de São João del Rei. A Ivone, nos acompanhando de Belo Horizonte. Ivone e todos os outros que por este Brasil afora querem conhecer a palavra, minha saudação carinhosa e também minha gratidão. É comovente ver tantos que se interessam, querem ouvir, querem conhecer. Não é curiosidade, é fé que buscam aprofundar. Mas agora nós vamos começar a visitar os versículos, a lê-los e interpretá-los. Eu peço que projetem aí, já o fizeram. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. João 9:1. O que tinha, por favor, no versículo imediatamente anterior, no capítulo 8, os últimos dois, antes de iniciar o 9, William, você pode ler? Posso sim. Vamos lá, no versículo 58. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Só um instantinho, quando apanham pedras, é a atitude punitiva contra alguém que pronuncia uma blasfêmia. Consideraram que o que Jesus falou era blasfemo e pegaram pedras para arremessar contra ele como uma maneira legítima de aplicar uma punição religiosamente fundamentada. Por motivos religiosos, vamos apedrejá-lo. E daí? Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Ele saiu do templo. E agora o versículo 1, ao passar por algum lugar próximo do templo, sempre saindo do templo, queriam apedrejá-lo. E na saída, poderíamos pensar, está fugindo? Não querem ouvi-lo? Ele segue o caminho, vai falar a quem encontrar que quer ouvi-lo. Agora vamos lá. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Todo esse conjunto, essas primeiras cenas, elas podem se dividir em 3 momentos. O primeiro, uma indicação da situação, que é este aqui. Indicou uma situação, passava, viu, era cego. Depois, nos versículos 2 até 5, Jesus responde aos discípulos, quem pecou? Ele ou seus pais? Aqui encontramos uma espécie de conversação didática, para daí sim, somente lá no versículo 6, a realização do milagre. Mas vamos aqui observar esta primeira informação. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Aparentemente, é um detalhe narrativo que aponta para uma mera casualidade. Ao passar, viu, e era cego de nascença. Mas, na realidade, sob o aspecto narrativo, o evangelista diz muito mais. Este simples passar, ver, e um cego de nascença é a experiência primeira que desencadeia todo o conjunto de ações que vão a seguir, que vão se apresentar a seguir. Põe em marcha o que segue. E aí podemos ver, cego. Cego não vê, não tem rumo. Não é apenas uma deficiência visual, não tem rumo. Não é uma cegueira tardia que veio depois. Não é também uma cegueira acidental. Desde o nascimento,
É o primeiro caso, é o único caso bíblico com esse tipo de característica. É a imagem do homem, da humanidade imersa em escuridão. E ele viu, era Jesus. É o Verbo que se fez carne e estabeleceu sua tenda entre nós. O Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, viu um homem cego de nascença. É importante que tenhamos isso bem claro. É passivo, sem reações, nem rumos. Não é presença, é alguém mergulhado num estado de miséria, digamos assim. Não é, então, este versículo mera casualidade, é a experiência muito singela, é o ponto de partida de uma sequência que revela quem é Jesus para este homem imerso nas trevas. Vamos ao versículo seguinte, por favor. Você pode ler o versículo 2, William? Sim. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Impressionante. É o único momento que aparecem os discípulos neste capítulo 9, William. Eles fazem uma pergunta. Não parece que estejam interessados, que tenham compaixão, que lhes inquiete o estado de trevas, de escuridão na qual está este homem cego, sua cegueira. Eles tomam sua pergunta indica também uma posição. Quem pecou? Bem, é uma pergunta que retrata as concepções vigentes à época, concepções populares da fé judia naquele tempo. Todos os acidentes ou enfermidades de pessoa ou de grupos tinham uma causa e uma significação religiosa. Era uma espécie de justiça retributiva de Deus. Se alguém na sua família, William, pecou no passado, Deus, olha como interpretavam, Deus jamais deixa passar em branco a punição devida a alguém que pecou. Se não for no pecador, será num dos seus descendentes. Era assim que se pensava acerca de Deus por longo tempo no Antigo Testamento e que também no tempo de Jesus era vigente, não a única, talvez nem a principal, mas se perguntavam se alguém passava por um período de sofrimento, estava a pagar por alguma culpa sua ou de outros, porque precisava equacionar uma espécie de matemática dos desígnios divinos para tais pecados, tais punições, uma espécie de justiça retributiva. Esta era a pergunta dos apóstolos. Dos discípulos, desculpe-me, não mostraram interesse pela pessoa daquele marginalizado. A única questão a aclarar para eles era: quem pecou? A miséria, o sofrimento daquele homem pouco lhes dizia. Olha aí, tem um aspecto educativo. O Papa Francisco insiste muito que num tempo em que se globaliza a indiferença, este problema não é de hoje só, já há época. Mas essa pergunta enseja também uma reação do próprio Senhor. Os discípulos também estão num caminho de educação para o discipulado e aprendendo do seu mestre. Então, observemos a pergunta: quem pecou para que nascesse cego? E aí vamos observar a resposta no versículo 3. Você pode ler o versículo 3, William? Sim. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus.
Bem, é impressionante aqui a dúplice negação de Jesus. Nem ele, nem seus pais, é isso que está aqui escrito. Ela rompe, olha, nem ele, nem seus pais. Esta resposta, digamos assim, rompe o vínculo entre o pecado e deficiência física. Na realidade, tem uma grande força revolucionária. Não é novidade este pensamento, longe disso, mas que fora esquecido desde os tempos do profeta Ezequiel, também Jeremias. Não é que os pais, Jeremias falava assim, não é que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos serão cariados. Ou então, Ezequiel, se o justo se arrepende, acaso teria eu gosto em punir o arrependido? Deus não quer a morte do pecador. Mas nem sempre isso se entendeu, e até no tempo de Jesus ainda era prevalecente a imagem de um Deus de punições retributivas. Pois bem, essa resposta de Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Tem uma outra indicação. Nele sejam manifestadas as obras de Deus. Não se manifestam as obras de Deus na destruição de alguém, mas na cura, na reintegração, na recondução de alguém para a plenitude. Aí é Deus que age. É este o sentido dessa expressão, para manifestar quem é Deus. A situação dramática daquele que desde nascença, hoje nós sabemos, nascer com alguma deficiência não é punição de ninguém. São realidades das insuficiências da corporeidade e das linhas biológicas, da história e das situações. Mas não é que Deus pune, não é punição. Porém, até lá onde o limite se estabelece, é uma grande possibilidade de que as obras de Deus também sejam conhecidas. Reverte completamente o quadro. O que para os discípulos era visto como uma condição de pecado e de pecador, para Jesus é uma grande possibilidade de revelar quão grande é o amor de Deus. Ou seja, é revolucionário, não no sentido de uma ideia nova, mas de um novo querer. Revolução. A palavra vem de voluere, querer. Um novo querer. E aqui estamos diante do novo querer, ou do querer de sempre, que Jesus revela como o que é que Deus quer para os seus. Que não estejam imersos nas trevas ou em cegueiras. Vamos mais um pouco, porque os nossos versículos ainda pedem explicações, outras. Por favor, temos o versículo 4, então. Você pode ler, William? Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Parece até surpreendente que vejam um cego de nascença e Jesus se põe a falar, se põe a fazer esse tipo de elucubração, digamos assim, religiosa. O cego de nascença está aí, numa passividade que indica a condição de trevas, incapaz de reações inclusive. Os discípulos nem preocupados com sua desgraça, preocupados com quem era o pecador. E agora Jesus se põe a fazer discursos religiosos. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. É que nós somos pragmáticos. Está doente, vamos curar. E pronto.
Mas o evangelista, o autor do quarto evangelho, mais do que destacar o milagre ou o drama associado, depois superado, e querendo aí apresentar um espetáculo, o evangelista pretende que o seu leitor faça uma leitura de fé e uma leitura teológica e se deixe ensinar no caminho de fé por aquilo que aquele fato e aquela realidade enseja. Então, enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Dia, luz, noite. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Desde a antiguidade, e não só a antiguidade bíblica, a literatura antiga, quer grega, quer romana, quer oriental, noite e escuridão, não se vê, não havia eletricidade, falta luz, falta clareza, falta iluminação, falta verdade. Noite, trevas, desorientação, falta de rumo, confusão. Enquanto é dia, temos. Aqui são todos os que participam do projeto de Jesus de realizar as obras daquele que me enviou. Eu gostaria, querido telespectador, que esta frase fosse retomada: realizar as obras daquele que me enviou. É Deus o grande motivo que leva Jesus a aproximar-se do cego. É por causa de Deus que ele se avizinha. Já fizera isso no caso do paralítico, que estava há 38 anos junto a uma outra piscina e mergulhado na sua paralisia. O problema é físico. A paralisia aponta, porém, para uma outra condição humana. Sem movimento, sem liberdade, sem caminho, sem história. Ou seja, as reações de Jesus, o seu modo de olhar, de interpretar e de agir, são sempre retrato e transparência daquele que enviou. E aquele que o enviou, enviou-o para, ao achegar-se do cego, colocá-lo numa outra condição, de alguém que vê. O motivo não é uma mera condição, sentimento, compaixão humana, uma espécie de filantropia elevada e nobre. Já está bom que seja isso, nada tão humano. Mas para o quarto evangelista, ele quer que o leitor perceba que para além do horizonte humano há um motivo fundamental que transfigura os gestos humanos de Jesus. Qual? Resposta a Deus, aquele que o enviou. E é este o sentido da fraternidade entre cristãos, que Jesus propõe. Você é meu irmão, sou seu irmão. Não porque somos humanos e temos deveres recíprocos, por motivos antropológicos, que já são por si só muito nobres, mas por causa de Deus, é preciso que promovamos a paz e o perdão. A mesma coisa que o evangelista pretende que o leitor leia assim. Não é tanto para admirar um grande milagre, mas para contemplar em que grau e em que medida e com quais razões e motivações fundamentais, a partir de quais motivos o Senhor se move em direção ao cego. Ele é o falar de Deus e o agir de Deus e a manifestação do amor de Deus para aquele que está imerso em trevas. Se você lembra bem, querido telespectador, nas bodas de Caná,
manifestou a sua glória. E eu expliquei naquele dia, quando estudamos aquele texto, não é manifestar quanto ele é grande e poderoso, e quanto é capaz de milagres e digno de admiração, face os seus espetáculos extraordinários. Não, não é isso. Manifestou para aqueles a quem faltava vinho, vinho é símbolo do amor, manifestou quanto amava aquela gente que não conseguia amar, que já não conseguia amar seu Deus. Algo semelhante aqui está a revelar quanto é grande o amor do Senhor por aquele homem, símbolo de uma humanidade imersa em escuridões. Esse é um detalhe muito importante para que contemplemos de maneira correta as narrativas de milagres. De outra maneira, nós nos fixaríamos em grandes prodígios para admirar quanto é poderoso. Mas o evangelista pretende, quanto é poderoso o próprio Deus. Mas o evangelista pretende que o leitor aceite quanto é amoroso o próprio Deus. Tão amoroso que até o milagre fica pequeno ante o significado a largueza e profundidade do seu amor. O amor não pede milagres, pede entrega, pede reciprocidade. E Deus pretendia isso, por isso se fez carne e estabeleceu sua tenda entre nós. Sigamos um pouco mais, eu me demorei nesse versículo, mas estão colocadas aqui as premissas para que o leitor compreenda o alcance e em que quadros de sentido é preciso interpretar o milagre que vem a seguir. Por favor, o outro versículo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, eu tinha esquecido, à noite do versículo anterior, eu falei, João, quando toca numa determinada questão, um determinado tema, mais adiante a temática reaparece de maneira mais alargada e aprofundada, e ainda mais, até que vai chegar à noite, aquela noite em que Jesus fora aprisionado e depois o processo todo que enfrentou. Até chegar à grande noite, o sepulcro, sair para a luz como vencedor do mal no mundo. Está de alguma maneira anunciando agora o evangelista o que virá depois. É nessa mesma linha que se enquadra esse nosso versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Parece algo redundante em estar no mundo, ser a luz do mundo. Mas chegamos ao intervalo, então eu só digo, a gente continua depois. Tem um caráter histórico. Jesus no mundo. É nesta história que o leitor pode perceber, neste mundo e nesta existência, quanto o amor do Senhor, o amor de Deus se revela na figura de Jesus. No mundo imerso em trevas, há uma luz. A gente explica depois, agora tem intervalo. Quero lembrar você que você pode rever todos os nossos programas, todos os programas da TV Evangelizar, inclusive o Conhecendo a Palavra, no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Vamos para o intervalo, voltamos já. Teu amor me cura, me abraça, meu Deus. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei.
seguir. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. A Fátima nos acompanhando de Maranguape, estado do Ceará. Maria de Lourdes nos acompanhando aqui do estado do Paraná. Aparecida Oliveira nos acompanhando de Cariri, vizinho de Juazeiro do Norte, Ceará. A Maria Dantas nos acompanhando de São Gonçalo, na Paraíba. A Nildete nos acompanhando de Portugal, pedindo oração. A Solange nos acompanhando de Sertanópolis, Paraná. A Joelma Barreto nos acompanhando de Pernambuco. E mais gente de todas as partes. Um grande abraço a estes, a estas, todos que querem conhecer a palavra. Vamos dar um passo. Eu tinha, no quadro anterior, apenas enunciado: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Também aqui parece apenas uma reflexão religiosa, mas há uma teologia densa no transfundo de uma expressão como esta: enquanto estou no mundo. Enquanto o Verbo de Deus se fez carne, Ele que se fez carne, estabeleceu sua tenda entre nós. Enquanto sua tenda estiver entre nós, por mais densas que sejam as trevas, existe uma luz. E então há esperança. É preciso aderir à luz, porém, tem um caráter histórico, é na história, na nossa história, que acolhemos a mensagem e a verdade e a pessoa do Salvador. Não é para o futuro, para outra existência, é agora. Foi essa a escolha do próprio Deus. E Ele é a luz para essa história, nesta humanidade e este mundo tão marcado por contradições. Mas existe uma luz. É preciso, como se este salão fosse todo escuro, por menor que fosse a chama da vela, ela se faria ver. Então, o evangelista gostaria que o leitor tivesse otimismo, até mesmo ante situações contraditórias. Papa Francisco insiste nesta perspectiva. Ele tem grande afinidade com o quarto evangelho. Mas vamos lá, o versículo seguinte, porque o tempo foge. William, queira ler. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego. Bem, enquanto ele estiver no mundo, ele é a luz do mundo, e agora Jesus se aproxima. Parece que é o enviado de Deus que se ergue contra tudo o que desfigura a existência humana. O cego tem uma existência desfigurada. Pois bem, a iniciativa é de Jesus. Ele nem pede. O cego, ele nunca soube o que é ver. Ele não sabe nem desejar a visão e a vista. Já nasceu assim. Mas a oferta chega por pura gratuidade. É o retrato da humanidade que às vezes parece nem desejar a proximidade salvadora de Deus, porque basta-se a si mesma. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com saliva e aplicou-a sobre os olhos do cego. Muito estranho para a nossa sensibilidade, cuspir na terra. Fazer lama. Aqui há uma ressonância da criação. Deus fez o homem. Claro, é uma narrativa mítica, mitológica. O autor não quis descrever a história, mas naquele mito ele, para retratar uma mensagem maior do que o mito, quis representar. O homem é criatura de Deus. Agora aqui o homem está, aquele cego, a ser recriado. Barro, saliva. Parece repulsivo, repugnante,
saliva, uma absoluta falta de higiene para os nossos critérios. A saliva, por vir da boca. O pensador antigo oriental era muito pragmático. Deus soprou um hálito de vida, saiu da boca. Sobre aquele boneco de barro e o homem se tornou um ser vivente. Aqui também a saliva é portadora, estamos naquele tempo, não esqueçamos, da energia vital, do espírito da pessoa. Então o Senhor fez lama com saliva e aplicou-a sobre os olhos do cego. Comunicou àquela realidade sem vida do cego o seu espírito. É todo um trabalho que o Senhor fez, segundo a imagem e a simbologia intencionada pelo evangelista, para criar ou recriar um novo homem. É um outro homem, aquele que foi ungido, tocado pelo... Cantavam, toca-me, Senhor. Quem toca, comunica o seu espírito à pessoa tocada. Ao tocá-lo nos olhos, não é apenas o órgão que vê, mas aquela dimensão humana que percebe a existência da luz. Comunicou-lhe a luz que ele era, sou luz do mundo. Vamos um pouco mais. William, está acordado? Sim. Versículo 6. Versículo 6. Versículo 7 agora, o próximo, né? E lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Eu falei versículo 6 para ver se realmente você estava desperto. Eu entendi. Isso, então eu vi que está, passou no teste. Vou lhe dar uma nota 10 com estrelinha. Olha. Mas releia o versículo 7, por favor. E o telespectador também, 10 com estrelinha para o nosso meninão. Vai lá, por favor, releia. E ele disse, vai lavar-te na piscina de Siloé. Um instante, vai lavar-te. É uma ordem benevolente, não é um mando de quem impõe por uma autoridade escravizadora, mas de quem, ao dar esta ordem, está a valorizar a atitude de adesão e de acolhimento do toque de Jesus e da sua unção com saliva. Não se trata de um dado mágico. Há uma contrapartida de adesão e de liberdade que aquele que está nas trevas precisa assentir e oferecer. A iniciativa foi do Senhor, mas é solicitada dele a adesão. Piscina de Siloé quer dizer enviado. Essa piscina de Siloé, William, quero lhe explicar. Nosso tempo é bastante limitado, então eu vou explicar a você aqui, porque se fôssemos buscar as citações do Antigo Testamento, nós nos demoraríamos e o tempo anda rápido e o pessoal lá da retaguarda faz uma fisionomia sorumbática e taciturna. Isto é, ficam bravos, então a gente sorri para eles e cumpre as regras do tempo. Siloé, enviado, não é bem enviado, é emissário, sinônimo sim de enviado, mas também canal, conduto. Em Jerusalém, fora da cidade, havia uma nascente que nunca se esgotava. Era a única nascente próxima da cidade de Jerusalém. Em Jerusalém tem um templo, o templo de Deus. Ele mora lá. Se existe templo, o templo é a residência da divindade. Aquela água e aquela piscina
que recebe a água da fonte, e uma fonte que nunca cessa de jorrar, era tido como uma bênção de Deus. Então, querido cego, vai até lá, acolha a bênção e a água, o dom de Deus. Enviado faz lembrar o versículo 2 e 3, para que apareça, se manifeste a obra daquele que o Pai, que ele enviou. É uma espécie de, em exegese se chama interpretação intertextual, isto é, um texto que interpreta o outro. Mas aqui para nós, que estamos aqui conhecendo a palavra, ir lavar-se na piscina de Siloé não é aquela mesma piscina em que o paralítico foi curado. Esta está fora da cidade de Jerusalém, nas vizinhanças, mas fora. O templo está dentro. Isto é, mais do que todo o culto do templo é Deus mesmo. E para aquele que acolhe a palavra do seu filho, a piscina é um sinal de uma vida que nunca acaba, como aquela fonte nunca se esgota. Vai até lá, você que está mergulhado nas trevas, você que é cego desde o nascimento, que nem sabe o que é a luz, o que é poder ver, vai até lá. Ele nem desejava a visão, parecia aceitar a sua condição de mendicância, de mendigo. Mas olha o detalhe. Aí, de novo, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Muito sumário. O evangelista não quer falar da magnitude do milagre, mas da nova vida a que acedeu aquele que foi, que lavou-se. Você recorda, William, quando estudamos as bodas de Caná? Fazei tudo o que ele vos disser, lembra? E Jesus, enchei as talhas de água. Eles encheram. Você recorda, William, quando estudamos aquele outro, o funcionário real que foi suplicar que Jesus descesse a Cafarnaum, João capítulo 4? Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra e se pôs em caminho. Foi grande o que aconteceu. Naqueles dois casos anteriores e também agora, ele foi. Ele fez. E algo de grande aconteceu em sua vida. Ei, telespectador, parece que o evangelista gostaria que compreendêssemos o seguinte: ouça a voz do Senhor, acolha-a melhor, pratica-a, algo de grande vai lhe acontecer. Pode ver, o destaque não é tanto para o milagre. Foi, lavou-se, voltou vendo. Nem fala de como foi a passagem de um cego para alguém que era capaz de ver. Nem a reação dele de alegria ou não é o milagre que está em destaque. É a nova realidade na qual foi na qual foi inserido aquele que foi, ouviu, foi, lavou-se, voltou. Era um outro. É impressionante ter isso bem claro. O cego obedece à palavra. Nem menciona a água da piscina, né? Não é medicinal a água desta piscina. Só que faz lembrar água. O diálogo com Nicodemos, com a samaritana, água viva, rios de água viva, algo como o pão vivo. Aqui, agora, a escuridão e a luz. Ele é a luz, luz do mundo.
O fato material é um cego que agora vê. O sentido teológico é: lá onde as trevas dominam, é possível superá-las ouvindo a palavra e acolhendo a pessoa e respondendo positivamente com a adesão à palavra do Senhor. É isso que o evangelista gostaria que percebêssemos. E se na nossa história não acontecem milagres, não significa que a desgraça se impõe. A força do Senhor, o seu toque, digamos assim, para que sejamos um outro homem, uma outra mulher, isto é possível se sua palavra for acolhida e ouvida. Vamos ao próximo, o outro versículo, por favor. Vamos lá, então, William. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a ouvi-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é esse que ficava sentado a mendigar? É impressionante. Agora, nos próximos versículos, desde aqui até o versículo 12, há 3 perguntas de fundo. O que houve? Depois, de que modo? Essa pergunta não existe, mas deixa no fundo a indagação. Quem foi? Aqui estamos com a primeira. O quê? Além de cego é também mendigo, né? Até agora estávamos acostumados a ver com o cego. Mas é cego e mendigo. Impotência, imobilidade, trevas. Não era uma presença, não tinha força, não tinha influência. Era insignificante. É este. Pois bem, foi dele que o Senhor se apresentou. Sua única identidade, nem se sabe quem é. Tudo o que se sabe falar dele é sua identidade: mendigo e cego de nascimento. Nada mais se conhece sobre ele. Pobre homem, não é, William? Quem é este? Um cego e mendigo. Grande coisa para falar de alguém. Foi de alguém assim. Retrato da humanidade mergulhada em trevas. Foi de alguém assim que Jesus se aproximou. Ou seja, não havia aqui apenas um juízo moral, era também o reconhecimento de uma existência precária, a mendicância, uma vida sem sentido. Até diziam, está no imperfeito, não foi um comentário de momento. Diziam significa algo que continuou e durou. Por muito tempo estavam aí, não é isso que ficava sentado a mendigar? Sentado, não é apenas estar lá nesta posição. É alguém que não se move e não tem rumo. Como no capítulo 5, aquele paralítico ficava deitado. Sem rumo, sem metas, sem saber o que fazer da vida. Não é este? E daí o que aconteceu? Vamos ao versículo 9, por favor. Alguns diziam: é ele. Diziam outros: não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Ele, porém, dizia. Não é ele. Era algo, uma mudança grande demais para poder perceber, para poder reconhecer. Mas agora, aquele que não era ninguém, tem consciência do novo homem que é. Sou eu mesmo. Não é apenas uma resposta fortuita a um questionamento circunscrito, longe disso. É a nova identidade de quem recebeu, de quem acolheu a palavra e a pessoa. Ele foi ungido. No versículo 12 vai falar novamente que ele foi ungido. Aquele que é ungido é também transformado, recebe uma nova identidade. Nós temos que acelerar
por causa do tempo, então sigamos o versículo que vem a seguir, por favor, versículo 10. Perguntaram-lhes então: como se abriram teus olhos? Aqui eu gostaria de chamar a atenção do leitor, do telespectador. Nossa, como se abriram? A tradução é em voz ativa, mas é diferente como foi escrito. Como foram abertos os seus olhos? Não é apenas uma operação visual no olho. Como você, que estava nas trevas, entrevado, você e sua existência, agora é um homem livre, um homem que leva consigo a luz. Quem é que fez? Algo foi feito. Como foram abertos os teus olhos? Quem fez isso? Vamos ao 11. Respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou-a nos meus olhos e me disse: vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. É impressionante, a resposta impressiona por sua sobriedade. O homem, ele nem sabe quem fez, ele ainda não sabe falar acerca da identidade do autor. Homem, que outros dizem, é dito por aí, Jesus, fez lama, recriou, aplicou-a nos meus olhos, tocou-me, disse: vai, fui, lavei-me, recobrei. Tudo muito breve, mas o essencial está contemplado, transborda de essencialidade, vamos falar assim. E olhe, ele enumera as ações de Jesus e enumera o que ele fez. Só isso. Olha a sequência de verbos. O homem fez, aplicou, disse, fui, lavei-me. Ou seja, destaca a continuidade entre palavra pronunciada e ações e ação executada de Jesus e a reação dele, o beneficiário da graça. E aí, vamos ao outro versículo, 12. Disseram-lhe: onde está ele? Disse: não sei. Vê se é maneiro, não sei. Gostaria de chamar a atenção, vai continuar na próxima vez e daí a resposta vem. Mas por agora, onde? Lembra lá nas bodas de Caná? Não sabia de onde viera o vinho. O onde não é apenas uma referência a lugar, um advérbio de lugar, mas aponta para uma pessoa. Quem? De que modo? Ele ainda não sabe, ele ainda não conhece Jesus. A luz foi-lhe dada, a cegueira foi curada, para que então ele possa ver, possa reconhecer. E então eu falei de catecumenato, de itinerário, de maturação de fé, para que então, mais adiante, ele possa se prostrar e acolher quem é a pessoa de Jesus, o Salvador. Afinal, o cego que passa a ver, na tradição do Antigo Testamento, é sinal dos tempos da salvação que terão chegado. Aqui chegou a salvação para o nosso cego. Ele ontem, as nossas cegueiras hoje. É um texto primorosamente belo. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. No próximo programa, Dom Peruso vai dar sequência a essa passagem bíblica do cego de nascença. Obrigado por estar junto conosco e nos ajudar na evangelização. Juntos, evangelizamos mais. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só
precisas me tocar, só tu podes me curar. Cura-me, sara-me,